Fala, galera! E aí, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa do CNB Cash. Eu e o meu sócio, parceiro, amigo, irmão, Norbinho. Falou, garoto! É isso aí, CNB Cash, mais um produto do Consórcio de Notícias do Brasil. E vamos começar falando aqui, claro, não podemos esquecer, seguir o canal, Ativa o sininho. o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, das próximas entrevistas. Gostou do episódio? Compartilhe com os amigos, familiares, bota nos grupos de WhatsApp. Exatamente, galera. E vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? São eles o Burger. Brasa Burger. Burger. Rapaz, você já falou Rapaz, eu burger. tô com uma Você fome, tá com velho. fome, você Tô já com falou uma burger fome. logo, né? Eu tô querendo pedir aquele hambúrguer, cara. Esqueceu. Mas o meu é diferente. O meu, você sabe Não como é que é. esqueceu, não. Ele falou de propósito. É, Burger. Eu tô doido pra ir lá, rapaz, de novo. Vamos sair daqui, vamos passar lá. Vamos passar lá. Vamos passar lá, comer um rango lá, Vamos cara? passar Você lá. gosta de hambúrguer? Posso, pô? É isso aí, ó. Nós estamos aqui, Rapaz, né, com o nosso convidado que gosta de hambúrguer, acho que tanto quanto a gente, né? Vamos botar na tela aí o link da descrição aí. O Clica lá link, pra conhecer, só pra você poder rangueirado, pedir gourmetzão, também. bonito. É, fica em Vitória, ali na Praia de Santa Helena, tem uma pracinha bacana, ambiente legal, uma comida maravilhosa, cara. É Que isso hambúrguer, aí. que Ó, hambúrguer, daqui churrasquinho. a pouco nós estaremos aí, hein? Vamos tá chegar certo? aí. E E a Marina Maicai. Marina Maicai, você quer guardar sua lancha, sua embarcação, seu jet ski, seu barquinho de pesca, tem Pô, a não Marina. eu não tenho um barco, não tenho uma lancha, não tenho um jet ski, mas eu Cê queria fazer um aluga passeio. lancha, meu camarada. É exatamente. Linkzinho na tela. E aí entra lá, tem lancha pra 9 pessoas, tem Vamos iate fazer o pra seguinte 15, aqui. 20 pessoas. Dá pra fazer aquela festinha, despedidazinha de solteiro. Você viu aquelas fotos das meninas lá fazendo despedida delas? Bicho, pelo Cara, amor de fenomenal. Deus. Dá pra fazer aquela graça com os clientes. Lógico, entendeu? Com os lógico. funcionários, Não. com o fornecedor. E quem mora aqui? Quem mora em Vitória, em Vila Velha, que conhece de verdade a Bahia de Vitória. Pouca gente teve oportunidade de fazer isso. E assim, cara, você pode ir É um lá, passeio fazer sensacional. um passeio maravilhoso, aquele churrasquinho ali. Nossa senhora. Pessoal, vai estar na tela aí, ó, contato, tudo. Você quer dar aquele rolê de lanche, fazer aquela festa, tá acessível, cabe no seu bolso. Você pode, tá certo? E hoje, Nós tamo temos aqui um advogado eleitoral. Nós vamos chegar agora, estamos chegando perto do processo eleitoral. E o que surge? Aquele caminhão de dúvida. O que posso aquilo? Não posso, vou tomar multa. Nós estamos aqui com Rodrigo Barcelos, nosso Doutor convidado, Rodrigo, doutor Barcelos Rodrigo. Gonçalves. Seja bem-vindo. Obrigado por Obrigado a receber o vocês. nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Como é que... Vamos começar logo aqui de leve aqui. Como é que você começou na advocacia? Conta pra gente seu interesse, de onde veio isso, por que a área eleitoral? Rapaz, a área eleitoral, ela não escolhi, né? Eu fui escolhido pela área eleitoral. A gente saiu da faculdade e não tava igual todo mundo aí, sem eira nem beira, E tive a oportunidade, né, junto com o Tadeu, a gente começou a trabalhar com um advogado, né, respeitado na área, né, que felizmente faleceu, o Dr. Tancácio Pimentel Melo, que foi um guru aí para quase todos os eleitoralistas hoje, era referência na área. E nós começamos a trabalhar com ele, né, e aprendemos muito com ele. E depois né, acabei saindo, fui ser procurador-geral em Linhares e depois voltei para a área eleitoral, né? E estamos aí até hoje. Isso já tem 14 anos já que a gente está nessa área aí de eleitoral, 7 eleições, né? Tem nossa sétima, né? Cada 2 anos. E cada eleição é uma vida, né? Porque assim, a eleição, o processo normal, você faz uma defesa, aí depois demora 1 ano, 6 anos, você faz um recurso, depois faz mais 3 anos, você faz outro recurso. O direito eleitoral não, ele é dinâmico. Então, do mesmo tempo que você faz uma defesa, você já está fazendo um recurso 2 meses depois, o outro recurso. Então é uma experiência grande que você ganha em poucos espaços de tempo. Você já está em 2 meses, o processo já está no TSE já. Você já está tendo resultado daquilo que você fez. Então é uma área bem bacana por causa disso, né? Você vê muito resultado. E o que fica mais de para frente é só as ações mesmo mais perigosas, né? Aquelas ações que demoram mais, são as ações que buscam realmente caçar o mandato do prefeito, do vereador, né?
enfim, de quem ganhou a eleição, né? Mas no mais o direito é uma área do direito muito diferenciada por conta disso, pela velocidade que ela tem, né? Tem muito isso, né? Tem muitas brigas aí, né? De um tentando caçar o mandado do outro, aí o cara vai lá e denuncia Esse o... jogo sujo acontece com força total. Tem. Como é que descobre isso? A gente tem, assim, no escritório a gente raramente entra com ação contra, a gente faz muita mais a defesa, né? A nossa linha mais é de defesa mesmo. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que a candidatura, né, tem um período que é pré-campanha e depois campanha, né? Por que a Justiça Eleitoral, assim, pré-campanha? É uma dúvida até minha também. Se é pré-campanha, a gente já sabe que o cara é candidato. Por que tem esse negócio de um período pré-campanha e outro campanha? O cara por que ele não pode já chegar falando que é candidato meses antes da eleição, já que é candidato, de fato? Sua pergunta é interessante. O que acontece? Vocês que estão na política há muito tempo, vocês lembram que a campanha era 90 dias, né? Era 90 dias, era 90 dias de campanha. Exatamente. E aí você tinha todo um período maior para você fazer campanha e tudo mais. Aí veio um movimento eleitoral em duas vertentes. Tanto para reduzir gastos, reduzir o custo da campanha, né? Então ele diminuiu esse tempo para 45 dias, né? Uhum. Então ele reduziu, um motivo de redução é reduzir o gasto com a campanha. Uhum. E por outro lado, né, reduziu o tempo também. Reduzindo o tempo, ele afrouxou algumas regras em relação à pré-campanha. Então, era bem rígido antigamente. Antigamente, quando a campanha era 90 dias, era muito mais rígido, né, a questão de propaganda antecipada, né? Aí depois diminuiu para 45 dias e ficou menos rígido, né? Ficou menos rígido. Então, a pessoa pode... Tem muita coisa que pode ser feita nessa pré-campanha. Antes não podia falar nem que era pré-candidato. Não podia falar nada, tal. Você podia fazer, exaltar as qualidades, aí podia falar que era... Né? Então, assim, a Justiça Eleitoral permitiu muita coisa, mas, assim, infelizmente, poucos candidatos ainda entenderam, de fato, a quantidade de coisa que pode ser feita. Uhum. Né? Então, você pode falar sobre muita coisa. Você pode fazer muita coisa, principalmente agora com a internet. Sim. Você pode falar sobre sua plataforma política e colocar no seu Instagram, fazer lives falando sobre política. Agora, o que a pessoa precisa entender é o seguinte: você não pode falar que sou candidato a vereador para esse pleito, mas mais importante, eu acho, é que às vezes até alguns marqueteiros ainda não entenderam, o mais importante é você se colocar como uma autoridade em determinados assuntos, né? É isso que vai te colocar apto para depois você fazer o pedido do voto. Então, você fazer... Aí cada um tem a sua razão de entrar na política, né? Cada um tem a sua bandeira, né? Sim, claro. Cada um é da segurança pública, né? Que a gente vê hoje, né? Várias pessoas da área da segurança pública ingressando na política. Tem uma pessoa que, sei lá, da causa animal. Tem gente que... Enfim, diferentes bandeiras, né? Diferentes bandeiras, né? Principalmente nas eleições proporcionais, né? Que tem essa divisão, né? Então, é importante saber trabalhar isso. Tem muita oportunidade de trabalhar. A pessoa pode, por exemplo, fazer uma live semanal falando sobre as suas bandeiras, falando... Uma coisa que ela não pode realmente é pedir voto e falar que ela sou pré-candidato, e também por uma questão de não poder também ter muito gasto, né? Entendi. A Justiça Eleitoral ela precisa ter, para ter um equilíbrio de forças entre os candidatos, você não pode ter gastos, né? Sim. Porque durante a campanha você tem todos os gastos são contabilizados, tem um limite. Tem a famosa prestação de contas no final, que é o problemão da galera. Então, por isso que a Justiça Eleitoral não pode liberar tudo agora, porque senão ela perde o controle da questão de gastos, né? Uhum. Também, eu acho que isso mais um lance interessante. Em relação a essa questão da pré-campanha, tem também o registro dos gastos da pré-campanha, né? Na verdade, não tem o registro, né? O que foi evoluindo a jurisprudência é que você pode realizar gastos módicos, né? O que são gastos módicos? Aí ficou uma coisa meio
em aberto, né? Mas a gente tem um caso que foi emblemático de uma senadora, né? A gente pode falar aqui que foi um caso público da senadora Selma. Ela era uma juíza, chamada até Moro de Saias, né? Que ela fez um gasto excessivo ela foi candidata ao Senado e ela fez contratou agência, fez toda uma preparação, gravou programa e fez toda essa preparação para quando chegar, tipo assim, chegar na campanha já vai estar tudo pronto já. Não precisa fazer nada, só vou pedir voto. Exatamente, já vai estar tudo pronto, essa antecipação de gastos. E aí, por uma questão de, eu acho que, se eu não me engano, por uma questão de dívida, teve uma briga e isso tudo foi parar na Justiça Eleitoral e ela acabou sendo cassada. Uma senadora foi cassada porque teve um gasto excessivo. E da mesma forma, depois ela era chamada Moro de Saias. Sim. Depois também a gente teve o caso, que não foi cassado, mas do Sérgio Moro, né, que todo mundo conhece, ex-juiz também, que respondeu um processo também por ter feito gastos antecipados durante a pré-campanha, um gasto excessivo, né? Tá, então se o gasto não foi excessivo, mas foi antecipado, tem algum problema? Assim, Se não foi excessivo. vai se ser, pagou a pouquinho, mas a conseguiu legislação montar. coloca em gastos módicos, né? Teve um caso interessante, Tem um valor pra isso? vou falar de um caso interessante, não tem um valor, mas vai sendo construído pela jurisprudência. Teve um caso interessante que foi do Jair Bolsonaro, que ele fez, não sei se você se lembra, que ele fez um evento de pré-campanha e teve muito gasto com impulsionamento, muito gasto mesmo. Eu lembro. Então, foi um gasto assim, excessivo e entraram com uma ação. Coisa de milhões, assim. Exatamente. Só que para uma campanha presidencial, onde o limite de gastos é muito alto, aqueles milhões representou quase 1% do que ele podia gastar. Então, o TSE entendeu que, apesar de ter gastado milhões, Foi um gasto. naquele caso específico, na proporção, Entendi. ele entendeu que era um gasto módico. Então, agora vai ter município que, para vereador, o limite de gasto é, sei lá, 20 mil. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, porque vai ser analisado o limite de gasto da cidade da pessoa, né? E, por exemplo, quanto que ela pode gastar na campanha. Entendi. E quanto que ela vai poder gastar, então, Na na pré. pré-campanha. Então, vamos- Vai impactar. Não tem um número, mas Sim. são esses dois fatores que vão ser utilizados, entendeu? E quanto que ela efetivamente, quanto que era o limite de gasto e quanto que ela efetivamente gastou. Sim, sim. Porque imagina, sim, a pessoa gastou 5 mil na pré-campanha e gastou 3 na campanha. Aham. Aí tem uma coisa errada, entendeu? Sim. Então vamos supor. vai ser no caso concreto que vai ser analisado. Sim. Vamos supor que o limite da pré-campanha seja 20 mil. Aí a pessoa achou um cara lá, uma agência que faz baratinho toda a campanha do cara, e na pré-campanha. E aí ele gastou 15, né? Ou seja, ficou 5 a menos do limite. Aí ele entrou na campanha, mas ele já tem tudo montado, ele não precisa mais gastar, pelo menos com a agência ele não precisa gastar mais nada. Ele vai gastar com equipe de rua, com o gráfico e tudo mais. Mas esses 15 aqui, ele vai precisar declarar depois na campanha com aquela conta Não vai declarar, mas e se descobrir que ele fez esse gasto excessivo, aí já configura Não, mas ele não chegou nos 20, que é o gasto normal, ele gastou 15. Não, mas na campanha. Mas é da campanha. Ele fez um gasto de quase mais do que... 75%, cara. Não. É entendi. excessivo. Exatamente. Um gasto extremamente excessivo. Extremamente excessivo. Ah, sim. Entendeu? Assim, É como você tá contando como se fosse o 20 total, pré e campanha. é porque assim, não pode ter... O gasto da campanha tem que ser módico em relação ao... Sim, não, é interessante pro pessoal saber, né? Entendeu? Assim, vamos colocar assim que você pode gastar 1%. 1%. Ele deveria gastar aqui 2 mil, por exemplo. No máximo, gastei 2 mil com impulsionamento do meu Instagram. Aham. Beleza. De pré. E nem assim, nem recomendo fazer, contratei uma empresa para fazer a minha campanha. Aí não pode, tem que ser uma coisa bem assim, o gasto mais comum que é feito na pré-campanha realmente é um impulsionamento, né? Uhum. É um impulsionamento que está previsto. Rapaz, e nessa na questão de resolução, impulsionamento... está previsto. Tá previsto. E Acho que você nessa não vai poder agora. Não, pode fazer. Mas Está previsto na pré-campanha, está previsto. Não, né? na pré-campanha sim, mas acho que na campanha acho que não vai ter Na impulsionamento. campanha pode. O que não pode na pré-campanha é uma pergunta boa essa aí. Uhum.
O que não pode na campanha é você impulsionar propaganda negativa. Entendi. E aí, isso aí teve muito candidato, por exemplo, na campanha passada, que teve muita multa porque impulsionou uma campanha negativa. Não precisa... por exemplo, você pode fazer uma... Isso é até para você... É pela velocidade de você talvez barrar uma fake news ou uma... Sim, então, assim... então, a Justiça Eleitoral trouxe isso, que você pode fazer uma propaganda nem uma questão... se for negativa, já não pode. Né? Por exemplo, uma campanha que você poderia fazer tranquilamente, uma crítica, né? Que você poderia fazer um horário eleitoral gratuito, você já não pode fazer um impulsionamento. Entendi. Você pode fazer essa crítica sem impulsionar, mas a crítica não pode ser impulsionada. Eu acho que é uma tentativa da Justiça Eleitoral de assim, dar um tempo para, se aquela crítica for uma crítica que fere, né, a regra natural, dá tempo do adversário entrar na justiça e isso não se espalhar para muitas pessoas. Então, e como é difícil de ver também, né? Então, acho que essa que é a questão. Então, para ficar claro assim, qualquer crítica não pode ser impulsionada. Eu entendi. Agora, doutor, ainda na questão do impulsionamento, e aí trazendo para o lance depois da prestação de contas. E aqueles casos, quando a pessoa bota lá uma quantidade de impulsionamento e não gasta tudo? Aí ele tem que prestar conta e o dinheiro não volta no tempo hábil, Tem porque... que devolver. Pois mas aí geralmente você vai conversar com a plataforma da Meta, não tem um ser humano lá, se cadastrar, esperar, e aí tá passando o prazo de você prestar a conta e o dinheiro não retorna, e às vezes tem lá R$2.000, e eu já vi casos de, assim, o cara prestou a conta e tudo mais e ele tem um dinheiro ainda agarrado lá, ainda um ano depois. Não tem jeito. Como é que funciona isso? Ele tem que fazer, ele vai ter que, isso entra vai ficar como saldo, né, de campanha, ele vai ter que fazer uma GRU. Isso é muito comum, né? GRU, muito comum. Vai ter que fazer um GRU e pagar e acabou, não tem choro nem vela, tem que pagar. E até uma recomendação que eu faço assim, tem um outro caso também que é interessante, que a pessoa às vezes começa a campanha com saldo no Instagram, você já viu. Ah, sim. Claro, já vi. Começa a campanha com saldo no Instagram. Depois, aquele saldo lá não vai fechar com o gasto da campanha. Aí vai vir um problema. Entendeu? Então, assim, uma recomendação que eu dou antes de você começar a campanha, gasta o saldo, porque depois aquele saldo você pagava com a sua pessoa física, no seu CPF. Sim. Depois, durante a campanha, você vai pagar com a conta de campanha, com o seu CNPJ. Né? Então, você vai poder fazer também impulsionamento. Né? Importante isso também. Todo gasto de campanha só pode ser feito depois que você teve seu CNPJ e abriu conta em banco. Né? Mesmo que você não vai gastar, mas só pode ter esse gasto. Então, assim, só contratar impulsionamento depois que você realmente abriu seu CNPJ, pegou o CNPJ, abriu conta, aí você pode ver a questão do impulsionamento, ver se sua conta está zeradinha para ela não confundir com gastos, com seus gastos que você paga com o seu CPF, porque depois no final o que você vai querer? Muitas vezes a Meta, né, ela não te dá nota fiscal rápido também. Demora. Quando acaba... Então a Justiça Eleitoral aceita o relatório, aquele relatório final zerado. Então, ela te dá pelo menos... eu paguei tanto e está aqui tudo direitinho. Porque a nota fiscal realmente ela sai muitas vezes depois que você já prestou conta. Então, é por isso que é importante você não ter essa discrepância de você já entrar com saldo, né? Sim. Mas a gente ouviu falar que, né, Juliano, que eu acho que esse ano, acho que nem impulsionamento... Tinha alguma coisa relacionada a isso que a gente leu aí. Mas... não vai poder impulsionar, não vai poder fazer envio em massa de WhatsApp, envio em massa, né? Não, envio em massa não pode. Envio em massa não pode, não pode. Mas você pode pegar o seu celular e mandar para geral? Você pode. Você não pode contratar empresas para... Por exemplo, assim, você isso. Não pode comprar... banco de dados, né? Porque, assim, infelizmente, o pessoal é bem criativo, né? Quando não quer fazer maldade. Então, assim, tem empresas aí vendendo, tem empresas que vendem, você vai andando num shopping
E aí vai disparando para quem está naquela região ali. São coisas que chegam pra gente e fala, não pode, isso é vedado. Né? Então, realmente... que são técnicas normais para a empresa em comum, empresas comum, captação de clientes, técnicas de marketing comum para a empresa normal, mas realmente no período eleitoral isso é vedado. Isso é uma forma de um equilíbrio de forças, né? Porque o justiça eleitoral quer igualar todo mundo. Então, assim, isso... quem tem mais poderio econômico para contratar um software para disparar isso, ou então contratar uma equipe que vai fazer. Então, a justiça eleitoral ela tem essa questão de controlar essa questão. Agora, se for da sua base de dados, né, da sua base de... Se o candidato tiver lá uns 5 telefones dele, 10 mil contatos dele, ele pode mandar à vontade nesse telefone dele. Pode mandar. O Instagram até tem a limitação agora, né? Você começa a mandar muito, ele te bloqueia, né? O WhatsApp. Ele tem que mandar de 5 em 5. Justamente por conta Aí a pessoa vai para uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão, por exemplo, poderia ser considerado um disparo em massa? Não, se for dos seus contatos, não. Da sua linha, você não pode comprar contato. Não, dos contatos mesmo da pessoa. Tem uma linha de transmissão com 10 mil contatos aqui e tal. Não sei nem quantos cabe na linha de transmissão, mas vamos supor que seja. Não. Ele pode mandar à vontade. Se você não pagou, você não contratou uma empresa e tal, você pode mandar e tal. Agora tem que ter também a questão da pessoa poder sair, né, da lista. Isso acho que não sei se isso já vem na lista de transmissão. É só quem tem o número salvo que recebe. Quem tem o número salvo. Quem não tem o número da pessoa que está enviando salvo não recebe. Se você fizer uma lista de transmissão com o meu telefone e me enviar e eu não tenho o seu, eu não vou receber. Isso. Mas se eu fizer uma e te incluir, você vai receber uma mensagem. Isso aí. Igual, por exemplo, envio de link. O link só aparece se eu interagir com você. Vamos supor, você não me conhece, você arrumou um banco de dados, tem meu número. Aí você mandou acesso ao escritório, mandou um link para mim. Eu vou receber a mensagem, ele vai entregar, mas não dá link. O link não fica azulzinho. Se eu chegar e falar pra você, ei, você me arrumou do meu telefone aonde? Interagir. Aí o link aparece. Fica azul. Por exemplo, e aí tem técnicas, né, cara? Essas empresas... tem de tudo. Ela só manda um oi pra pessoa. Já basta um oi. Tem milhões aí a pessoa fala, quem é? Acabou. Tem muita coisa. E sobre essa resolução, doutor? Em relação à questão de cotas de mulheres, né? Essa questão de gênero. Teve vários casos aí que a gente acompanhou há pouco tempo atrás de candidatos a vereadores ganharam a eleição e depois foram cassados. Né? Porque foi constatado fraude, né? Ou algo do gênero aí em relação a isso. Como é que é esse negócio aí? Fala um pouquinho mais pra gente. Essa é uma ação que eu, assim, todo respeito ao TSE, eu acho que a régua que está sendo passada, ela tá muito... Ela está desincentivando a participação das mulheres. Eu vou dar um exemplo. Tem vários casos. Primeiro, que essa ação... Quem perde, né, o vereador que vai perder o mandato dele, ele, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele nem tem conhecimento, não precisa ter para perder o mandato. Então, ele está lá, fazendo sua campanha, de repente, todos os votos que ele teve, eles são anulados, sem ele saber de nada. Então, assim, começa com um grande problema. Uma outra questão é que... Se ele fosse o dirigente partidário que fez a montagem da chapa, você poderia responsabilizá-lo. Aí sim. E outra coisa, pegou um caso desse, uma pessoa que realmente colocou uma pessoa laranja, não, a pessoa ficou em casa e não pediu voto, e eu só fui lá na casa dela, peguei a assinatura, botei o nome dela. Esses casos têm que ser punidos com todo rigor. Agora, o que a gente está vendo no TSE é que tem vários casos de desistência, porque a campanha é muito difícil para ver. A primeira, isso teve muito nas eleições de 2020, né? Que foi a campanha para vereador. Então, assim, a campanha para vereador é uma campanha muito difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, assim, o vereador, muitas vezes, ele tem ali na rua dele um vizinho que é candidato, ou na outra rua tem um candidato, ou tem uma liderança que já é consolidada naquela localidade. Então, é difícil. Aí, você exigir, não, a mulher vai coloca o nome dela. Então,
é difícil exigir que essa mulher tenha uma votação expressiva, né? E assim, e isso que eu comecei a falar. Antes, o TSE estava avaliando só a questão de 0 votos, né? 0 votos, eu vou investigar. Agora não. A jurisprudência está caminhando agora para a questão de votação ínfima. O que é votação ínfima? 5 votinhos. Não, também não dá o número, né? Não tem o número, Não né? tem número. Não tem o número. A votação ínfima, eles colocou basicamente 3 critérios. Votação ínfima é a questão de ter... não receber recurso financeiro, ou ter uma contabilidade padronizada e não ter comprovação de que pediu votos. Esses 3 critérios. Veja, muitos homens, a maioria dos candidatos proporcional, pelo menos a experiência que a gente tem aqui no Estado, não recebe recurso do partido. Os casos que a gente viu dessas ações, os homens não receberam recurso. Os homens que estavam, às vezes, em reeleição, não receberam recurso do partido. E as mulheres tiveram, né, uma dificuldade, cada uma da sua como justificativa. Foi uma campanha difícil. 2020 teve a questão da Covid também, né? Então, assim, mas realmente o número de... Isso não falo de Estado, não. Se você analisar em nível Brasil, muitos tribunais regionais eleitorais julgam improcedente a ação, aí chega no TSE, o TSE está caçando muitos vereadores, muitos mesmo. Eu acho que, assim, claro, a participação da mulher é muito importante. Toda palestra que eu dou também é uma coisa que a gente frisa muito, é da valorização da mulher, né? Da valorização da mulher, do partido ter um programa, não só na época da eleição, mas ter um programa de longo prazo, né? Para a valorização da mulher, de construindo lideranças femininas. Mas, infelizmente... na minha opinião, assim, falando aqui, falando como uma pessoa que milita e que vê, né? Não é com base em uma canetada que resolve os problemas do Brasil, né? A gente tem esse costume, né, de achar que com um problema, com uma canetada, você vai resolver um problema social, né? Isso vem com o tempo, né? Às vezes você tem que entender que às vezes a mulher, ela teve 10 votos numa eleição, na próxima ela vai colocar o nome, quer ter 20, quer ter 30. Porque o voto é difícil. Uhum. Entendeu? O voto, ele é conquistado, não é tão simples. Às vezes você vai pedir um parente, até o seu parente, ele vai falar, não, você não tem chance. Eu vou votar em fulano porque ele tem mais chance que você. Típico de parente mesmo. Entendeu? Você já fez campanha, Rodrigo. Você já andou na rua, se você contabilizar, às vezes o cara chega no final da eleição com 100 votos. Mas quando ele tá no meio da caminhada, o que tem de gente que promete também que vai votar no cara, eu acho que ele teria uns 10 mil votos. Ele vai chegar no final lá e falar, rapaz, vou ter uns 10 mil votos. Abriu a urna sem voto. O cara fala, o que aconteceu? É um monte de mentiroso, bicho, que aparece no meio do processo. Ou que não tem coragem de chegar pra você ali e falar a verdade. Pô, não vou votar em você. Aí o cara fala, não, pode deixar, conta comigo. Do mesmo jeito que o político dá aquele tapinha nas costas. Que mais tem, eu acho engraçado. O eleitor também dá esse tapinha nas costas, né? São muito importantes e é uma das coisas que a gente fala também, argumenta, né? Que não tem como você prever o que vai sair das urnas, né? Tem gente que... uma coloca assim, mas a mulher não fez campanha na rede social. Eu conheço candidato que fez... Mas onde diz que é obrigatório fazer campanha na rede social? Não tem. Pois é. Entendeu? Mas assim, em tese seria aquele terceiro requisito que eu falei, que é a pessoa pedir o voto. Provar que pediu voto. Então, assim, a mulher hoje vai ter que documentar. Vai ter que fazer uma coisa que o homem não precisa. Vai caminhar na feira, mandar alguém tirar uma foto dela entregando panfleto. Vai ter que documentar a sua campanha. Vai chegar um ponto, a gente até brinca, né? Que daqui a pouco vai chegar um ponto que os homens vão ter que pedir voto para as mulheres também. Claro. Para elas terem voto. Então, assim, eu acho que não é esse o objetivo. O objetivo da lei não é, assim, né? Na verdade, essa ação ela foi construída, foi uma construção jurisprudencial que, pela primeira vez, esse ano, ela está porque todo ano, para cada eleição, o TSE faz resoluções. Então, essa é a primeira vez que o TSE está trazendo numa resolução critérios acerca da
da cota de gênero, né? Então, Sim. essa é a primeira vez que o TSE está trazendo, e são aqueles requisitos que eu falei, né? Eu acho que seria muito mais se o interesse fosse, não, quero que tenha uma proporção realmente no Congresso ou nas câmaras de candidatas mulheres. Seria até melhor falar assim, não, vamos colocar 10% das vagas ou 50%, quanto Sim. que for, Disponível. vai ser feminino, não importa Uhum. quantos votos que ela vai ter. Ela vai ter a sua vaga garantida, porque Ah, você- tá, entendi. você- Você A fazer cota uma competição do gênero. A cota funciona em relação porque- à participação no processo. Exatamente, entendi. porque Pô, legal, porque assim, senão né? você coloca o dirigente partidário numa posição, às vezes, como de que vigarias, assim como você colocou, não. O cara, às vezes, ele tem que convencer realmente, partir do convencimento. Igual ele tem que convencer homens a participar da Aham. campanha, às vezes ele tem que convencer mulheres. E convencer mulheres, às vezes é mais difícil. E isso pode ser interpretado da forma que ele fala, da forma que ele está trazendo uma candidata laranja. Sim. Entendeu? Mas é mas é uma linha muito tênue. Aham, Mas sim, tem, claro, tem claro, algumas claro. formas, às vezes, até de você olhar a situação e conseguir interpretar. Mas você também não pode ter a certeza absoluta que era uma laranja. Não pode. Vamos supor, a candidata Não foi de pode. candidata, ela recebeu R$100 mil e no final da eleição ela teve 10 votos. É uma coisa estranha, mas até isso pra provar é uma coisa difícil. Exatamente. E outra coisa. Você dizer que ela não fez a campanha? E é igual você falou também, né? Que tem um caso, assim, que a gente já viu de candidata, quando abre a urna, às vezes fez campanha, Surpresa. aí fica surpresa e fica envergonhada. E tem gente que no meio do caminho desiste Fica- até com medo também do fica- resultado final, né? Fica envergonhada e pode até falar com alguém assim, não, mas eu Eu nem fiz campanha. não tinha muito interesse não, entendeu? Eu não Isso tinha aí. Já muito ouvi isso interesse. várias vezes. Já também já. Eu entrei só para ajudar. Aham. E aí Não, eu uma botei meu fala- nome, mas nem fiz campanha. fala- não, uma tal. Do mesmo fala- jeito que deu Por o isso que eu não fui contrário também. votado, uma, bem. uma- é. uma fala que seria natural, mas fala que seria no nosso cotidiano, né? Eu entrei para isso aí, se for pegar essa fala e colocar no processo, Aham. é grande chance De dar problema. de caçar uma chapa inteira de vereador. Então, assim, olha como é que as coisas estão perigosas, Sim, né? Se vai. misturando. Então, por isso que é um assunto, assim, de forma nenhuma a gente quer... É muito importante, né? A valorização da participação feminina. Mas essa ação é uma ação que ela foi construída de forma meio equivocada, né? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui também, que é uma dúvida minha também. Eu quero ver você falando sobre isso. E essa questão do dinheiro, bicho, do partido? O dirigente partidário, esse critério. Vai lá, o partido ganha... vamos botar um valor aqui fácil de a gente fazer conta. Tem 10 candidatos e ganha 100 mil. Não teria que ele dar 10 mil para cada um? Aí ele pega e dá 30 para um, 5 para outro não dá nada. Como é que funciona isso? Não tem uma lei que... Não tem. Tem uma lei que regulamenta para se o partido recebeu, tem que destinar uma parcela, né, do fundo partidário, tem do dinheiro do fundo partidário, tem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como o FEFEC, né? Uhum. Então, desse fundão, chamado fundão, né, no popular, Sim. lá tem a Nacional, ela vai ter que prestar conta depois com gastos para homens negros, mulheres brancas, homens negros. Então tem essa divisão, mas essa divisão Mas ela não fala do... Vamos supor, só desculpa interromper, Aham. mas vocês dois são brancos, eu sou negro, beleza. Eu fui lá e recebi o dinheiro da minha cota, legal. Vocês dois que são brancos, não tem nada que regulamenta que um precisa receber a mesma coisa do outro, ou que ele precisa receber e você não. Não tem. Por exemplo, até porque assim, tem um candidato negro ou uma mulher negra que é candidata a prefeita e ela tem uma boa chance de ganhar numa capital de algum estado. Uhum. Ela é natural que o partido direcione boa parte da cota dos negros, da mulher negra, para essa liderança. Então, o partido tem essa discricionariedade de trabalhar
de acordo que melhor convém, né? como ele objetivando ter melhor desempenho eleitoral. Neste caso que você citou aí, por exemplo, ele ganha 2 vezes? Por ser mulher e negra? Tem essa divisão. Tem mulher, tem a divisão homem branco, homem negro, tem a divisão. Aí dá um trabalho para quem recebe lá no TSE, eles têm agora, estão desenvolvendo aplicativos e cada partido está tentando se organizar de uma forma, porque realmente é muito difícil, né? Você contabilizar isso. E outra coisa, o homem branco, a questão das doações também, né? Muitas vezes é contestado. Você fazer uma doação, você é negro e doar para você é mulher negra doar para um homem branco. Aí o TSE pode falar, não, mas peraí, mas que benefício que... Aí você tem que provar. As minorias, acabam que as leis das minorias, elas acabam criando situações onde as minorias são prejudicadas, porque o homem branco não precisa dar satisfação para ninguém, ele gasta o dinheiro do jeito que ele quiser. E o TSE acaba criando uma situação de que as minorias têm que ser valorizadas, têm que ser beneficiadas, mas elas têm que, elas têm que provar as coisas. Olha só, tem casos que a gente tem que falar assim, não, olha só, ela doou, mas ela fez uma caminhada com ele. Ela não tem a liberdade de poder escolher, de acordo com a estratégia de campanha dela, quem vai ser os parceiros políticos que ela vai adotar, que ela vai fazer essa adoção. Se for mulher, uma liderança, né? Por exemplo, a gente teve mulheres proporcional que foram lideranças, que eram, né, que são deputados federais, senadores. Então, assim, são situações que a legislação vai criando, que vai complicando uma coisa que era para ser simples, né? Não era mais fácil falar, a gente tem X valor, tem tantos candidatos, tanto para cada um. Por que a mulher tem que prestar conta do que ela vai gastar e o homem não precisa? Por quê? Entendeu? Porque tem um abuso. Não, abuso é uma coisa. Se for constatado, tem que ser verificado e punido. Claro. Mas não pode ser partir da premissa de que tudo é abuso. Muito pelo contrário, entendeu? Assim, não sei se eu estou falando a visão como advogado, mas minha visão é muito assim. Tá claro. Uma visão é muito essa, assim, de você acaba criando obrigações para as minorias que você não exige para os outros, entendeu? Então, em muitos casos a gente tem demonstrado, nos nossos casos que a gente defende, a gente demonstra, é obrigado a demonstrar, demonstra e tal, o benefício que teve nessa campanha, mas a gente sempre coloca um parágrafo lá falando assim, que isso é uma regra meio que desestimula, né? Desestimula e penaliza a mulher, né? A mulher ou o negro, né? A gente entende a tentativa de trazer mais a mulher para a política e tal, mas tem uma coisa, que você olha no geral, a gente que vive há muito tempo próximo a esse mundo, né, da política, é a mesma coisa do futebol. Você olha e fala, qual mulher que gosta de política? Qual mulher que gosta de futebol? Agora você compara isso com o homem. O homem é muito mais interessado tanto na política quanto no futebol. Aí eles, nesse sentido de igualar, né, de ter uma maior participação, busca tipo a obrigação de ter isso. E aí nós vamos para esse debate difícil de ser feito, difícil, né? Porque são questões sociológicas, né, que tem que ter iniciativas públicas para evoluir, para a gente evoluir como sociedade, né? Para que as câmaras, né, tenham maior participação, que as câmaras tenham, né, maior participação. Existem as campanhas, né? O TSE faz, tem. Mas assim, eu acho que resolver problemas... Eu acho que o Brasil tem esse fator em outras áreas também. Resolver problemas antigos e sociológicos na base da canetada, né? Sim. E isso geralmente não funciona, né? Exige trabalho, exige esforço para resolver esses problemas, né? Não é do dia para a noite, não é colocando que você vai resolver esses problemas. Exige muito esforço. Exige esforço, políticas públicas realmente criativas, políticas públicas voltadas para isso, né? Então... você acaba afastando o cara mesmo. Às vezes o cara até quer entrar nisso, uma mulher e tudo mais. Ela vai entrar para arrumar um problema. Exatamente, a mulher às vezes que teve lá, não respondia o processo
Poxa, a Pô, pessoa bicho. nunca respondeu o processo. Ela foi para a eleição, teve 40 votos. 40 votos para deputado estadual, mas 40 votos é pouco para deputado estadual. Mas espera aí, olha só. A gente está falando de uma pessoa que às vezes não tem uma condição financeira grande. Ela não fez uma campanha no estado todo, ela fez na sua região. 40 votos não é pouco. Não é pouco, porque com um deputado estadual, a maioria das pessoas não querem perder voto. Tem muita disso do Brasil. Eu acho que esse assunto aqui a gente vai ter que pular ele, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque esse assunto rende, hein? Esse assunto é bom. Isso aí podia ter sido até o tema só de um podcast sobre essa questão, porque é muita coisa, cara. É muita brecha que existe, muito pensamento, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor Rodrigo. E em relação às mudanças da eleição passada para essa agora, quais são as principais mudanças? O que está de mais significativo agora aí? Sim, a gente tem da eleição municipal, né? Isso. A gente vai ter agora as federações, né? Que já teve já para deputado estadual, mas para municipal a gente não teve, né? Vai ser a primeira vez. E uma questão que eu acho que já teve na eleição passada e que aqui agora vai ficar mais evidente e que eu acho que é complexo é a questão de você não poder fazer coligação. E o que vem de novo para essa eleição em relação à campanha de 2020 são as cláusulas de barreira, né? Então, assim, na eleição de 2020 a gente não podia fazer coligação, mas não tinha cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira, né? São cláusulas que a legislação trouxe para evitar o chamado, né, efeito tiririca, né? Efeito tiririca, né? Que trazer um candidato que tem muito voto e aí puxa mais um monte de candidato. Sim. Então, o TSE, a lei, né? O Congresso criou essa cláusula de barreira, por exemplo, para essa eleição. Você primeiro, vou entrar aqui num termo técnico rapidamente, só para colocar sem querer cansar vocês. Mas assim, primeiro você faz um cálculo, né, do coeficiente eleitoral, que nada mais é do que quantos votos você precisa para fazer uma vaga. Certo. Né? Então tá. Aí você depois, você conseguiu aquele coeficiente, se você tiver o dobro, você faz 2 vagas, né? Sim. Mas às vezes sobra, aí você depois acabou, você não preenche, por exemplo, uma Câmara com 10 vagas, você não preencheu dessa forma todas as vagas. Você vai preencher algumas vagas com esse cálculo. Aí depois você faz o cálculo de média, né, que o pessoal chama de sobras. Aí para essa sobra, você faz um cálculo de que só os partidos que fizeram 80% do coeficiente eleitoral que vão passar para essa segunda etapa. A sobra. E aí aumenta também o percentual percentual individual, que na primeira etapa era 10%. A segunda etapa é 20%. Então nós tivemos um caso aqui clássico, né, que foi o caso do PP, né, que fez uma vaga a mais e o candidato não atingiu a cláusula de barreira nos 20%. Então, assim... Aí vai na distribuição de novo. Aí vai, então, assim, então acontece isso, entendeu? Então, pode acontecer... E aí vai contando. E é uma mudança que teve agora recente para essa eleição, que foi julgada um STF recente também, que levou muita gente à confusão, achando que tinha acabado a cláusula de barreira. Mas, na verdade, acabou para a terceira etapa. A terceira etapa, se fez a primeira, fez a segunda e não conseguiu preencher todos, aí participam todos os candidatos e todos os partidos e leva aquele que tiver a maior média. Então essa é uma novidade para essa eleição aí, que nessa terceira etapa não vai ter a cláusula de barreira, né, se não for preenchido, né? É isso. Bota outra pergunta aí pra você. Nossa, tem um monte de coisa que a gente vai afundar pra dentro. Fake news? Fake news, vamos pra fake news.
E fake news, cara? Como é que vai ser esse negócio aí? Como é que faz? Como é que Cada dia tá regulamenta maior, isso? mas... Tá. Como é que o cara pega lá um telefone, Tem pega um resolução, negócio, né? um telefone de Tem, outro, com um tem, dispositivo que tá cadastrado em outro tem, negócio, tem. aí chegou no meu, eu sou população normal, recebi e encaminhei pra um amigo meu, vai vir pra cima de mim? Como é Pode que é ir, esse? pode ir. Tem que tomar muito cuidado também com o que você compartilha dentro dos grupos e compartilha, porque Rapazinho, pode se virar. essas regras são Inclusive complicadas, bicho. porque você pode estar compartilhando um crime, né? Porque tem... Por que a pessoa não tem noção nenhuma e compartilha sem querer? Existe Assim, isso? Existe, mas não pega, né? O que vai pegar o adversário muitas vezes vai descobrir quando coloca nos grupos, né? Então a pessoa pode realmente responder uma ação criminal por conta de estar compartilhando um conteúdo que seja uma injúria, difamação. Então, se aquele conteúdo tiver esse contexto, ela pode responder um processo. Uma outra questão também que é muito importante, que é a mais perigosa de todas, que eu acho que todo mundo tem que ter muito cuidado, é compartilhar pesquisa. Não. Porque aí a multa começa lá com R$53 mil. Se a pesquisa não estiver registrada e você compartilha, Nada não. você começa a compartilhar, né? Então você pode compartilhar a pesquisa ou botar no seu Instagram lá, tal. Colocou no seu Instagram uma pesquisa que te mandaram no WhatsApp. Sem registro. Aí você coloca no seu Instagram. Aí depois o adversário vê, ó, a pesquisa não está registrada, a pesquisa é fraudulenta. Mas se for registrado, você pode compartilhar. Pode compartilhar de acordo com as regras que prevê as resoluções, né? Colocando onde ela está registrada. Onde está registrado, colocando número. número, diversas questões. Então tem que tomar muito cuidado com pesquisa. Eu acho que é um dos pontos. E é o que mais tem fake news, né? É uma das coisas É o que... as pesquisas fajutas que a pessoa vai E se não for fake news, mas for uma acusação que é real, verdade, todo mundo sabe que é, e sei lá, você vai falar de um candidato que tem um problema real, mas ele tenta esconder ali. Aí vai cair no campo do caso a caso, né? Entendi. Caso a caso. Aí vai no campo do caso a caso, cada caso pode ser visto de uma forma, né? Aí vai analisar se realmente tem ou não tem algum tipo de crime ou ilegalidade, né? E o meme? A zoação. A zoação. Às vezes... Vai ter. A zoação, às vezes, não é fake news. A zoação, sei lá, às vezes você pega lá no ponto fraco do cara lá. Vai ter, mas aí o candidato pode, né, às vezes, se for vexatória, né? Entendi. Vexatória pode dar problema. Pode dar problema também. Cara, danos morais. Danos morais, exatamente. Tem outras esferas, né? Sim. Mesmo fora do eleitoral, né? Pode entrar com ação civil. Pode entrar com ação civil, numa ação... Não gostei. Ação na justiça comum, por exemplo, né? Então, é muito importante ter esse cuidado com o que você compartilha também, o que você coloca na sua rede social, né? A gente sabe que a maioria, grande parte dos casos assim que você compartilha na sua família, não vai ter a verificação, né? Mas você bota em grupo de agora liderança, grupos aí políticos, pega fogo. Aí a notícia lá bate lá e já bate para o advogado. Doutor, e me fala, escritório bomba no meio da eleição? Pau quebra mesmo? Problema demais? Demais. Porque, Qual que é o principal problema? Porque na justiça eleitoral... Assim, em termos de escritório, o que mais pega é porque do dia 15 de agosto até 20 de dezembro, a justiça não fecha. Então, o prazo mais longo na justiça eleitoral é 3 dias. Então, às vezes o prazo começa na sexta, termina no sábado, começa na quinta, termina no... Então, assim, começa no sábado, termina no domingo. Então, assim, tem prazo de um dia. Então, são um período que você fica dedicado 100%, né? Porque não é igual um processo comum, né? Você fica dedicado... Eles mandam a notificação e a partir do momento daquela notificação já está contando o prazo de 24 horas. Se o advogado estiver em casa dormindo e acordar meio-dia no outro dia, já passou 12 horas, por exemplo. Agora tá até melhor, assim, porque... Quando a gente começou lá atrás, hoje tem um mural eletrônico
E nesse mural eles contam em dias. Então, assim, colocou no mural hoje, o prazo é de um dia, você tem até o outro dia, pode ser processo eletrônico, né? Então você tem até o outro dia para fazer aquele prazo. Agora, quando a gente começou, tinha um mural, não era eletrônico, era um mural realmente lá no TRE, ou nas comarcas, né? E aí a pessoa ia lá, saiu uma decisão, mas você tem essa que o prazo é de um dia. Ela vai lá, ela colava na parede, colocava a hora e colocava a hora lá, tipo 3h35, prazo de 24 horas. Você tinha até 3h35 do outro dia para entrar com a ação. Antigamente, era desse jeito. Então você tinha que mandar alguém, às vezes teve caso, você tinha que ficar com alguém e ficar no TRE o dia inteiro, porque pode sair também uma liminar contra o seu cliente, então você tem que... E aí começava a contar como você sabia? Ele colava lá no mural lá. E... Eu lembro de uma história, na campanha. E aí chegou a notificação. Uma não, deve ter chegado umas 200 notificações de placa irregular. Placa irregular. Rapaz, aí você tem que lembrar. Aonde? Ele tem que... Aí vai o escritório de advocacia, notifica o candidato. Aí a equipe do candidato tem que lembrar aonde é essa placa exatamente. Quem botou? Aí às vezes você tá, vamos supor, uma campanha a nível de estado. Você tá em Vitória. Você não tem ninguém lá em Apiacá. Aí chegou a notificação, amigo. Você tem um prazo lá de 24 ou 48 horas para alguém lá tirar a foto, mostrar que não tem mais a placa, tirar a foto mostrando que não tem mais a placa foi retirada, que não tem mais a placa, e aí enviar para a advocacia, para o advogado mandar para o tribunal para mostrar, não tem mais nada lá não, viu? Verdade. Isso é uma coisa que toma muito seu tempo, porque é o que ele falou, é muito rápido, às vezes você fica assim, 48 horas. Aí você fica ligando, cadê minha placa? Cadê minha foto? Cadê minha foto? Tá acabando meu tempo. Entendeu? Sim, vai ficar doido. O advogado fica lá, pô, quero ir pra casa, cadê minha foto? Então fica assim. E realmente, e às vezes o cara olha assim e tenta identificar. Onde que será essa foto aqui? Às vezes o local não tá muito certo. Cara, porque muitas das vezes... É um preparatório, né? É uma ação preparatória que eles fazem, né? Porque se for um local público, tem esse procedimento que vai instruir uma ação judicial. Se for lugar particular, não. Pode entrar às vezes tem direta. matagal na estrada. Tô ligado. Aí o cara pega. Não, vou dar um exemplo. Vai botando um monte. Vou dar um exemplo mais fácil. Rodovia do Sol. O cara fala na Rodovia do Sol, quilômetro tal. Ele fala, calma, onde é que tá esse quilômetro tal? Aí você vai lá e tem 50 placas, vamos supor. Qual que é dessa denúncia aí? Aí o cara vai descobrir qual que é, vai ter que descobrir, vai ter que olhar o ângulo de foto e tal, comparar aquela... É verdade. Rapaz, aí o advogado ainda fala, pô, você tirou do ângulo ruim. Volta lá. Volta lá. Caraca. E tira de novo. Bicho. Pô, esse ângulo aí tá péssimo, cara. Não tá bom esse ângulo. Volta lá, bicho. Aqui, e os pardalzinhos? Aquele, né, de bater a fotinha? É isso aí, o pardal. Qualquer pessoa vai lá. O pardal, inclusive, foi desenvolvido pelo nosso TRE e expandiu para todo o Brasil. Aqui, nem sabia disso, cara. Bacana. Isso foi eleição de 2000. Assim, aí muita coisa mudou, né? Hoje em dia você pode... essa tentativa de redução de gastos, né? A gente não tem mais aquelas placas, não pode mais ter... as placonas, então, botar uma do lado da outra. Hoje você pode adesivo em janela, né? Então, assim, janela, não é muro, não é nada. Agora, acontece então, assim, muito... Agora, antigamente, nessa campanha de... Você tinha um método, se botar uma placa juntada com a outra aqui, que as duas ultrapassou, era um problema. Vocês se lembram que a campanha de 2010, o tribunal entrava... assim, vários servidores saíam pela cidade, catando. E aí, depois, no final da campanha, você se lembra aquele estacionamento em frente do TRE? Era um morro, uma montanha de material apreendido gigantesco, né? Você acha que você lembra? Já vi também. Era uma montanha. Hoje em dia, infelizmente, assim, está sendo redução de gastos. Uma outra dúvida que eu tinha, assim, qual que é o campeão de ocorrência lá no seu escritório? Acho que é a prestação de conta, né? Ou no geral, né? No geral. Você acompanha, né? Do dia a dia, que dá muito trabalho, realmente, é o que o Juliano falou, a questão dessas plaquinhas aí em local irregular. É um negócio que não é uma questão grave,
pode gerar multa só, e às vezes tem como eu falei, tem um processo preparatório quando é um local público, né? Então você tirando, você fica tranquilo, fica sem multa. Mas é um negócio que dá trabalho por conta da equipe que tem que ir lá arrancar o negócio. Então o advogado fica dependendo da equipe, para a equipe também é um saco, né? E às vezes uma eleição estadual, isso Pô, demanda gasto, demanda, tempo, né? tudo. Liga para fulano, quem foi, manda ir lá. Então isso é uma das coisas que mais recorrentes assim no dia a dia. E quando a gente pega campanhas maiores, né, que é campanhas onde tem programa eleitoral gratuito, né, campanhas com tempo de televisão, aí é o tempo Direito de de televisão resposta. que é o que dá trabalho, né, que você Entendi. tem que assistir o programa de manhã, assistir o programa à Ficar noite, esperando, e aí se depois. sair, você tem que ser rápido, né, para o programa não repetir. Uhum. E é tudo muito rápido. A questão do direito de resposta são os prazos mais rápidos que tem. O procedimento mais célere que tem é realmente o do direito de resposta. Dormiu, perdeu o direito de resposta, né? Já não dá Exatamente. tempo mais de entrar com É o isso pedido. aí, o direito de resposta é muito. E até porque o candidato, assim, passou o programa de manhã, ele não quer que repita à noite. Então você tem que fazer de tudo para o programa não passar à noite, né? Uhum. Então é uma Nossa, correria bicho, danada. tirar isso da grade. E Eu às vezes sei como é que é esse negócio dessas grades, é complicado. teve eleições que já foram decididas assim. Tirou o programa, o último programa do candidato. Uhum. Hoje em dia acontece menos porque eles acontecer um problema desse. Acho que as emissoras são instruídas a repetir o passado, né? Uhum. Mas já teve candidato que perdeu o último programa. Nossa. Olha só. Né? Tá Então, assim, isso tem impacto, né? Impacto, com certeza. Imagina, você começar lá, aí o seu adversário fala, no seu aparece azul, aquela tarde azul lá, Exatamente. e nada, Direito de né? resposta. Tá. Ou então pior, né? Aparece lá, direito de resposta, o cara usa o seu espaço Isso, pra falar dele. pra falar e tal. Virou dois programas. Tá doido. E dentro desse tempo todo que vocês estão aí nessa batalha aí dentro da advocacia, um monte de eleição, o que mais teve assim de mais surreal assim que vocês já observaram, já viram, doutor? Olha, teve um caso que esse vai me marcar pro resto da vida, porque foi assim um caso assim, que o cliente falava assim, ó, o que aconteceu foi isso aqui. Mas a prova que estava no processo, eu falava, não, eu não estava assim... A presunção da inocência era difícil de acreditar. Porque o que tinha no processo, né? Essas mídias digitais trouxeram coisas novas, né? E o processo era basicamente mensagem de WhatsApp da pessoa falando que queria comprar voto, falando, vou para tal lugar para comprar voto, tal. O adversário simplesmente tinha alguém, o adversário no grupo, era um grupo aberto, simplesmente imprimiu aquelas conversas do WhatsApp e entrou na justiça. E depois de muita investigação, a gente fazendo trabalho de investigação, de provas, a gente conseguiu provar que, na verdade, realmente era uma brincadeira que eles fizeram. Caramba. Uma brincadeira estúpida, né? Tá Mas que a intenção deles era o seguinte, era uma cidade muito pequena, e eles sabiam que tinha gente do outro grupo do outro grupo político nesse grupo de WhatsApp. Eles falaram assim, votar em tal localidade e tal. Aí eles queriam que aquelas pessoas fossem para aquela localidade para perder tempo e ir atrás deles lá para não pedir voto. Uhum. Então, é um caso assim que realmente a gente ganhar esse processo foi difícil. Foi um dos casos que a gente conseguiu realmente assim. E foi cada detalhe, cada diálogo. E era um caso assim que me marcou também por outro motivo também, que a audiência começou 1h da tarde. Foi no interior bem longe, 5 horas de Vitória mais ou menos. E terminou meia-noite. No outro dia eu tinha audiência eleitoral em São Mateus, 10 horas da manhã. Nossa, teve Então, que vazar de cruzei, noite, né? fiquei a noite toda Dormiu, dirigindo aí. Dormiu. Caramba, bicho. Foi um caso interessante, marcou por conta do contexto do processo inusitado, né?
E por conta dessa questão também de ter uma audiência longa que a gente teve que explicar cada pontinho. E realmente, mas realmente era verdade. A gente conseguiu provar que era uma brincadeira realmente. O mais absurdo que possa passar. Absurdo a cabeça mesmo. do ser humano, às Nossa vezes, Senhora. tem uns cabeças que os caras, pessoas que fazem coisas. Pra fechar isso daqui, né? Tem mais uma questão aí. Nós temos hoje, né? A gente observa, a gente conhece. Vocês têm cliente com força no estado, graças a Deus, né? Muitos clientes políticos importantes. Qual a recomendação você tem para dar para os candidatos que estão vindo Boa agora? ideia, Porque Juliano. às vezes a pessoa vai lá, disputa a eleição, não se preocupa com muita coisa. Aí depois que o problema aparece, o cara ganhou a eleição, aí ele vai lá e bate na sua porta. Fala, doutor, aconteceu isso aqui, eu tô aqui, eu tô querendo agora me caçar. E aí, quais são as principais recomendações que você poderia deixar aí pros... A gente fala muito isso também, as palestras que a gente dá, que assim, apesar de na campanha ter um CNPJ que você cria, mas o que está em jogo é o seu CPF. E a pessoa que você é responsável pelo seu CPF. Então não adianta querer depois que o carro já entornou, você colocar a culpa em alguém, entendeu? Então você tem que saber as regras básicas, ou ter uma pessoa de extrema confiança que saiba as regras básicas, né? Como eu falei, às vezes fazer gastos antes de abrir conta, né? E uma coisa muito importante também que a gente vê que eu acho que esse é o pior, Juliano, porque isso traz reflexo na vida da pessoa, que a pessoa às vezes perde eleição ou sai no meio e não presta conta. Não pode nem participar de concurso público, não pode tomar posse. Exatamente. Aí você não consegue mais, se você tiver suas contas julgadas não prestadas, você não consegue a quitação eleitoral, que é solicitado para você tirar um passaporte. Aí tem casos que você consegue, só que você vai ter que entrar na justiça, talvez, porque assim, a quitação eleitoral, ela serve mas ela para a vida civil, né, para exercício da vida civil, ela só tem algumas coisas que você não pode fazer, que é não votar, não justificar, né? Mas ela abrange também a questão de não prestação de contas. Então, a sua certidão não vai ser automática. Teve um caso interessante de um candidato, graças a Deus conseguimos, ele sofreu muito. Ele era vigilante e precisava fazer o curso na Polícia Federal para a questão de porte de arma e tudo mais. E um dos requisitos que a Polícia Federal pedia era a quitação eleitoral. E a empresa não queria nem mandar a documentação para a Polícia Federal sem esse documento. Então foi uma luta danada, graças a Deus conseguimos, entramos na justiça, conseguimos que ele fizesse o curso, ele passou, continuou trabalhando, mas a empresa também segurou ele, porque ele sem o curso ele não podia trabalhar. Então, assim... A pessoa se enrola toda, né? Se enrola toda. Então, assim, uma questão Muito principal é prestação de contas, você tem que, pelo menos, as suas contas julgar prestadas. Muita gente, às vezes, a justiça ainda dá chance. Ela manda, às vezes, se você não presta, ela manda pro seu WhatsApp, muitas vezes. Tem que prestar conta. As pessoas, às vezes, procuram o presidente do partido, fala, não, tudo bem. Não, você tem que ver, acompanha. Acho que esse é o principal ponto que a pessoa tem que ter. A prestação de contas, porque pode ter... A questão também de propaganda em local irregular, também, que depois a multa vai para o seu CPF também. Então, essas coisas que podem trazer prejuízo para você depois fora a campanha, é importante ter muito cuidado, né? Porque assim, participar da campanha, tudo bem, participou, ganhou, perdeu. O problema é você deixar um passivo no seu CPF depois da campanha. Isso que eu acho que é o grande detalhe que você tem que observar, né? Mas Beleza, então. É isso. Estou satisfeito. Doutor, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Foi legal, foi esclarecedor. O papo aqui iria até mais longe, né? E aquela tela? Aquela tela tá... E aí, tela? Tudo bem? Não, tem Como é que você tá? tem que Tá- lembrar. não, Tem não, que não. lembrar a galera aí. Agora só falando aqui, Nós vocês estamos- falaram do questão do... Tem um patrocinador que dá a volta à ilha de Vitória.
Marina Marinha, Maicai. Exato. rapaz, é bacana. Eu já dei Ilha de Vitória De de... jet? De Não, jet. remando. Caramba. Remando de... Canoa havaiana. Não, é um caiaque Caiaque. lá. 4 horas remando, bacana. É bacana, Cara, bonito demais. que Vale, tipo de vale a caiaque? pena. Só pra É um ver se- surf ski, chama. Tô ligado, aquele agulhão. É. Aquele é difícil de andar. É Já andei, difícil. já atravessei, fiz a travessia até Vila Velha com ele já. É. É que não é qualquer um que rema naquilo ali, não. E você acha que é perto ali? 33 quilômetros. É chão com Não, força, é chão- velho. não, pô. Aquele não. dia que a gente foi lá De jet ski de jet. dá 40 Rapaz, você acha minutos. que o negócio é, 40 rápido? minutos dá a de Realmente volta? é bonito demais. Não, bonito demais. Parece que você, quando você entra ali naquela... Parece que você não tá no meio da cidade, né? Parece que você tá, Não, tá. parece que você tá no meio do mato, assim. Não, bastante. o mangue... Porque o mangue tapa nas casas, né? Eu não sei e se você fica sabe, muito mas acho massa. que você Pois é. com certeza você sabe, é o maior mangue urbano do mundo. É. É o mangue de Vitória. É muito bonito. Não, bonito Muito demais. bonito, muito bonito. Mas, Doutor, ó, pra brigadão. não esquecer, pedir a todo Vamos lá. mundo Pessoal, que nos assistiu aí. Assina Gostou? o canal. Gostou da entrevista, doutor Rodrigo Barcelos? Peço, compartilhe esse link. Clica aí, se inscreva. Sininho. isso. Sininho, é O isso aí. sininho, é importantíssimo. Muito obrigado, doutor. Show de bola. Obrigado a você. Até a próxima, Valeu. doutor. Valeu. Tamo junto. Valeu.